Folha no Ar. Você que está acompanhando a gente, muito bom dia, seja muito bem-vindo. São 8h29. Hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição e agora lançando o Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderníssima, especializada em vacinação. Mantenha aí o seu cartão, o cartão de vacina da sua família em dia. No programa de hoje estamos falando sobre desenvolvimento tecnológico, estamos falando sobre tecnologia para todas as áreas e a gente tem aqui as presenças do Guilherme de Oliveira Santos, Guilherme Santos, e do Marcelo de Souza Corenza. O Marcelo Corenza são representantes da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Eu via recentemente aqui uma matéria sobre cidade inteligente, né? E em São José dos Campos foi escolhida dentre me parece que 77 cidades no mundo, única aqui na América do Sul, considerada inteligente. Dentre várias tecnologias usadas, uma que me chamou muita atenção, que seria muito útil em Campos, a tecnologia do Google para os semáforos. Percebeu ali que tem uma movimentação muito grande numa determinada esquina, mais do que na outra, automaticamente o Google libera aquela esquina que está com movimento grande. Mas tem um projeto aí para... Desculpa, Arnaldo, peraí. Tem um projeto aí para semáforos inteligentes. Rapaz, parou tudo. Parou tudo. Parou já? Parou tudo. Vocês conversaram com o Godard recentemente, eu não estava ouvindo. Godard esteve aqui e era um centro, porque segundo ele, os semáforos de Campos não conversam um com o outro. E aí você não tem aquela sincronização, abre aqui, abre ali, você consegue atravessar aquela chamada onda verde, onda livre, enfim, já teve até em Campos, mas hoje não tem mais, pelo menos algumas aqui. Eu me lembro que a Saldanha Marinho tinha. A Saldanha Marinho, basicamente, você conseguia atravessar ela num horário mais complicado, quase que sem parar, né? O trânsito fluía melhor. Hoje está um semáforo não tem interatividade com o outro e ia licitar, parou a licitação, 118 semáforos, brecou, está tudo parado. Bom, voltamos então aqui ao nosso, como diz Aloysio, parafraseando aqui um dos grandes artistas de Campos, o Capi. Voltamos ao nosso canavial e voltamos ao nosso chuvisco. Vamos lá. Vocês já conhecem o chuvisco e existe uma indicação geográfica que não adianta só colocar uma placa ali na entrada da cidade, Campos, a capital do chuvisco. Tá, beleza. Mas eu não sei se outra cidade vai querer fazer isso, mas com outros produtos, sim. Existem várias. Por exemplo, a São Francisco está querendo e fazendo, lutando para a indicação geográfica da farinha, do aipim, enfim. A terra da farinha de mandioca, mas oficialmente certificada, e que aí dá uma outra série de vantagens. Existe alguma demanda disso levada até vocês para o chuvisco? Essa é uma demanda que existe no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas talvez principalmente no Rio de Janeiro, porque a legislação de propriedade intelectual, propriedade industrial do Brasil, ela é de 96 e desde lá é prevista essa possibilidade de fazer indicação geográfica de produtos e serviços no Brasil. Mas muito recentemente é que começou-se a buscar essa forma de registro, né? Então, no sul do Brasil você tem vinhos com denominação de origem da Serra Gaúcha, né? Você tem a cachaça de Paraty, que muito recentemente tem uma IP, uma indicação de procedência. Acredita-se que tentarão fazer uma denominação de origem da cachaça. Você tem as pedras aqui na região de vocês, que também tem uma indicação de procedência. Então, e você falou... A pedra cinza... Pedras ornamentais de Pádua. Elas são registradas no INPI, né, como indicação de procedência. Quer dizer, é possível. E tudo isso tem a ver com questões
geográficas, históricas, antropológicas, uma série de coisas que a legislação prevê, tanto para a denominação de origem como para a indicação de procedência. São duas formas que a legislação prevê e que exigem graus diferentes de comprovação, de estudos, etc. Está aí o papel da universidade, né? Colocando historiadores, antropólogos, químicos e geólogos, todos envolvidos com cada tipo de produto, cada tipo de serviço, né? Por exemplo, uma região que produz muito software, que é a região ali da Serra do Rio de Janeiro, em Petrópolis, tem muitas empresas de software, então é uma possibilidade de se ter ali uma indicação de procedência em software, né? Então, para você ver que a gente não está falando só do chuvisco, só da pedra, só da cachaça. A gente está falando de serviços e produtos, né, que podem ter esse tipo de registro no INPI. Eu queria voltar a um assunto que a gente começou a rolar a bola no bloco anterior, mas não entrou especificamente nele. Como que foi o trabalho de vocês e como que vocês acompanharam, sobretudo o desenvolvimento de pesquisas, nesse momento que ainda vivemos de pandemia, mas sobretudo naquele momento mais grave que passamos ali em 2021, sobretudo, né, tudo precisou ser fechado, 2021. Como que foi o trabalho da FAPERJ? E ontem a gente falava aqui, a economia, que vocês trabalham com economia, e falávamos também, a educação, foram os dois segmentos, junto com a saúde, obviamente, que mais sofreram impacto dessa pandemia. Vocês que estão em dois desses três segmentos, apesar de um ser complemento do outro, né? A ciência e tecnologia acaba indo à saúde, como você mesmo lembrou aqui, a questão da vacinação. Como vocês acompanharam esse período de pandemia? Muitos projetos, infelizmente, ficaram parados ou ainda deu para, de alguma forma, ajustar e desenvolver alguns projetos nesse período? Na verdade, em 2020 foi o primeiro choque, assim, vamos dizer, né? Então, praticamente a FAPERJ, até por uma regra do Estado, não conseguiu lançar nenhum edital que não fosse de apoio ao combate à pandemia, né? Então a gente lançou 2 ou 3 ações emergenciais que pegou desde a formação de redes de pesquisa para entender melhor o vírus, para fazer mapeamento epidemiológico e uma série de coisas, até apoio a startups que pudessem desenvolver soluções, né, ali para aquele novo normal, né, que todo mundo estava chamando naquele momento, né. Isso aí, então, foi a ação para fora, né. Para dentro, a FAPERJ passou até por uma transformação digital forçada, né. A gente teve que migrar todos os... que acabou sendo bom, né, todos os nossos processos para o sistema eletrônico, né, do Estado. A gente teve que se conectar a isso, como outras áreas do Estado tiveram que fazer, e a gente passou aí quase 1 ano e meio praticamente home office total, né? Cada um da sua casa, acessando os processos e fazendo as coisas totalmente de forma eletrônica, né? Então, internamente, teve uma aceleração da transformação digital da própria agência, né? Às vezes até parece meio irônico, uma agência de ciência e tecnologia que ainda tinha muitos processos em papel, etc., e agora, né, já está chegando aí no iniciando o século XXI. Mas, em relação às ações, teve um forte apoio aí, desde a pesquisa até a desenvolvimento de soluções para o combate à pandemia, como eu falei anteriormente, né? Acho que a sociedade, o mundo entendeu que a ciência e tecnologia não é algo que está ali etéreo na Torre de Marfim, na universidade. É o principal veículo que vai resolver os problemas, né? Os nossos desafios, né? Tudo isso que a gente está falando, né? A gente só está... Toda a sala que a gente está aqui está cheio de dispositivos que só foram possíveis, né, com desenvolvimento desde a pesquisa básica até a industrialização da ciência e da tecnologia, com a câmera, com o microfone, tudo isso aqui, né? Então, a pandemia também veio para reforçar esse ponto.
E haja tecnologia, e haja mudança, né? O rádio hoje, falando em rádio, né, se transformou justamente. A gente também teve que acelerar o processo. Todo. Teve que acelerar essa questão, por exemplo. Hoje nós estamos aqui presencialmente, nós estamos 2 anos por videoconferência fazendo um programa, e ainda hoje temos esse modelo híbrido. Nogueira, eu vou para a minha conclusão aqui, deixar você à vontade para fechar o programa. Houve o Marcelo aqui em relação ao seguinte: nós conversamos muito sobre editais, sobre a disponibilidade desses editais. Como, né? Quem está ouvindo a gente em casa, aproveitar aquele serviçozinho que a gente sempre fala, né? Como que se acessa, como que se tem conhecimento, onde que está disponível, o que precisa fazer para ter acesso a esses programas que são oferecidos pela FAPERJ? A FAPERJ, ela tem o site dela, que é faperj.br, não tem um .com, é faperj.br. Para ser mais fácil falar, busca no Dr. Google, ele vai te entregar o endereço direitinho. E ali você tem várias abas, você tem um ícone institucional que você poderá ler um pouco sobre a FAPERJ, né, sobre as diversas áreas dela, e tem uma parte de comunicação que você pode inclusive se inscrever para receber nossos boletins informativos uma vez por semana, né, com os editais que estão sendo lançados, os resultados informativos sobre pesquisas que estão sendo desenvolvidas, resultados de empresas, por exemplo, que participaram dos nossos editais, como que elas estão se desenvolvendo e etc. E você pode ver lá também, buscar lá pelos editais que estão na aba de editais. Dá uma olhada, eu acho que para quem está interessado, para quem ficou um pouco curioso, né, do que se pode ou não participar, dá uma olhada lá na parte de editais já lançados, busca por título algum edital que possa se adequar à sua necessidade, ao seu problema, ver, por exemplo, o resultado desses editais, e ali pelos títulos você pode ter uma boa noção do que a FAPERJ aprova dentro de cada um desses editais, para você ver mais ou menos como é que a gente funciona, ler os editais, ver como é que ele está escrito, quais são os conceitos que são apresentados, né, para começar a se inteirar um pouco e começar a pensar no seu próprio projeto. Lendo aqui sobre tecnologia, estou vendo aqui o portal Folha 1, estou vendo o G1 aqui também, estou vendo aqui avanço da desertificação. Aliás, a nossa região passou por uma transformação, né, de classificação climática junto ao Congresso, e aqui passou a ser semiárido, né, Arnaldo? Ainda está em tramitação. Passou em uma etapa. Passou pela Câmara, né? Mas acho que vai para o Senado vai para a sanção do presidente, e é um projeto até do prefeito de Campos, quando o deputado. E a realidade é essa, porque virou realmente semiárido, e aí vem tecnologia. E aqui, só para fechar, coletores de neblina. Os caras estão colhendo neblina com alguns painéis para transformar em água. É um negócio impressionante. E outra notícia também: o Brasil abriu suas portas aí para alguns cientistas ucranianos, né, para algumas pesquisas aqui durante 10 anos. A última pergunta. A FAPERJ chegou a fazer um edital, inclusive, para receber não só ucranianos, como russos também. Russos também. E os brasileiros? Porque tem todos esses projetos que você falou, mas assim, nós temos formação de quantos por ano no estado do Rio de Janeiro? Vocês têm uma ideia, não tem? São 2.800 doutores formados por ano no Rio de Janeiro, e um pouco mais que isso de mestres. Você sabe para onde eles vão? Tem uma noção? Tem até uma pesquisa sobre isso? O IPEA tem algumas pesquisas sobre isso, algumas universidades têm algumas teses de doutorado que fazem esse levantamento, a própria UFRJ já fez algumas, mas de modo geral, como a gente tem um tecido produtivo meio esgarçado, né, pouco inovador, acaba que o caminho que esse pesquisador ele procura é o do concurso público, é o da universidade, para continuar sendo pesquisador dentro da universidade, etc. Acaba que não existem empresas para absorvê-los, né? Ou não existe a cultura. Ou não existe a cultura. A última vez que eu fiz um levantamento, para dar uma ideia, fiz pela RAIS, né? Que
aquela relação lá que as empresas preenchem, etc., as instituições, mais ou menos 9 entre cada 10 doutores com emprego formal, né, porque RAI só pega a carteira assinada, no estado do Rio de Janeiro, dado de 2019, não deve ter mudado muito para 2020, que é o último, quase 9 em cada 10, era 87%, estavam ou no setor ensino ou no setor administração pública. Então, só 1 em cada 10 estava, de fato, no setor produtivo, vamos dizer assim. No setor dele, hoje a situação depois da pandemia mudou completamente. Você tem aí uma série de profissionais motoristas de aplicativo, né? Alguns abriram um comércio, um mini comércio, tentando sobreviver. Mas o exemplo melhor citado aí foi da questão da China, né? Onde você tem... A Ásia tem muito disso, né? A cultura de ter cientistas dentro da empresa. Isso é bom. Gente, agradecer a vocês, né? O Guilherme de Oliveira Santos e também ao Marcelo de Souza Corenza. Eu acho que nosso papel aqui, Arnaldo, é justamente levar conhecimento à população. Aí cada um... Aquela história... Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tem que vender pipoca, alguém tem que ser dono do carrinho de pipoca, alguém tem que ser dono do cinema onde vende a pipoca, enfim, por aí vai, né? Mas se você quiser, as oportunidades estão aí e a nossa parte é apresentá-las. Espero que a gente tenha feito isso da melhor maneira possível com a presença de vocês aqui e espero que vocês tenham gostado também. Grande abraço, obrigado, meu caro Marcelo de Souza Corenza. Muito obrigado a convite de vocês, fiquei bastante feliz de estar aqui na Folha. Espero contribuir outras vezes. Com certeza estaremos aqui de portas abertas. Guilherme, obrigado também, né? Bom dia para você e sucesso aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que é importante abrir esse espaço, né, para a FAPERJ se apresentar e reforçar, né, que estamos de portas abertas. Nem tudo vai ser apoiado pela FAPERJ, né? Algumas necessidades vão ser por outros órgãos, mas no que a gente puder ajudar nesse meio de campo aí que a gente falou aqui por quase 2 horas, a gente está de portas abertas e esperando aí vocês. Muito obrigado. Certo. Sucesso. Mais um informativo, peço desculpas, Manda eu falei lá. do site, mas a FAPERJ está nas redes sociais também, né? No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Só dá uma busca lá. Só dá uma busca. Isso. Arnaldo Neto. Opa, agradecer aqui aos nossos entrevistados. É sempre importante a gente levar esse conhecimento também e abrir a porta para o conhecimento, né? Ou seja, o Raul até comentava quando a gente falava dos muros lá, que o muro inexiste, que a UENF está de portas abertas. Mas não é só a UENF, acho que é o Polo Universitário de Campos deve estar de portas abertas. UENF, IFE, UF e as universidades privadas também, né? Nós temos Estácio, Cândido, o Isicenza, enfim. Temos uma gama de universidades aqui. E quando a gente fala do polo universitário, é isso. A produção do conhecimento de campus, o que a gente mais espera é que o conhecimento produzido aqui possa ter efeitos também para a sociedade daqui, junto ao poder público, junto às empresas. E vocês fazem esse meio de campo. É importante a gente estar aqui dando espaço para que todos possam ter ciência do que está acontecendo. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito bem. Nós vamos seguir aqui ao vivo, são 8h47, com os comentários finais. Vocês fiquem à vontade, se quiser acompanhar, se quiser já agilizar aí o retorno. Acho que vocês vão ficar por aí ou vão voltar para o Rio? Retornar. Então fiquem à vontade. Professor Henrique da Hora, muito obrigado. Né? Mais uma subida nessa escada e você já pode ir para as Olimpíadas. Ele esteve aqui sábado, né, no programa Papo Cabeça. Muito bom. O professor Henrique é unanimidade também, né? Então fiquem à vontade. Estejam à vontade, a casa de vocês. Enquanto eu sigo aqui com o Arnaldo Neto, provocando aqui um pouco ele para soltar aí essas informações que eu sei que ele tem de bastidores, que eu sei que ele tem aí, né, também no dia a dia da política, no dia a dia da nossa movimentação econômica e social aqui da cidade. Meu caro Arnaldo, ontem correu tudo bem aí, me parece, né? Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado, vai com Deus. Com relação aos postos de combustíveis, né?
Olha, tudo bem, não? Porque tem uma loucura aí, todo mundo se comunicando para ver onde paga o preço mais barato. Ainda tem posto com preço acima ainda acima do que era esperado para ontem. O Procon está fiscalizando. Vale a gente destacar isso. Nossa equipe ontem foi correu os postos de combustíveis, o Ícaro Abreu Barbosa, e encontrou com a equipe do Procon também fiscalizando esses postos de combustíveis. Mas o preço ainda é divergente, ainda tem lugar com preço, tem lugar com outro preço. Eu até estava comentando ontem com os colegas de redação, no final de semana, eu abasteci no sábado às 6h93. Ontem eu estava ouvindo o RJ2, a repórter falou que já está abaixo de 6, já tem posto a 6,60, né, aqui em Campos. Ou seja, tem ainda divergência, tem posto a mais de 7. E aí entra naquela questão. Quem comprou o combustível antes vai reduzir o preço? No caso do revendedor, dá para dizer que ele pode reduzir imediatamente? Quanto tempo vai demorar para chegar na bomba essa questão de redução do ICMS? É importante, acho que ninguém discorda de que o preço do combustível estava alto demais. Um desconto aí no preço médio do Estado de 1,20 mais ou menos, né, Nogueira? 1,19, 1,20, por aí. É um desconto. Mas a gente tem que esperar. E assim, a gente acha absurdo. Em Atafona, o combustível estava 8 e a gasolina. Eu já vi a gasolina Atafona 8,50. Entendeu? Assim, aqui eu estava abastecendo a 7,80. 7,80. Ou seja, se reduziu em 20, realmente vai para casa de 6,60 aqui em Campos. Uma média. Mas aí cabe ao Procon fiscalizar, porque também citando um exemplo do meu dia a dia aqui em Campos, tem um posto de uma bandeira em um determinado local, vou aqui falar sobre o posto especificamente, mas que tem outro a menos de 500 metros da mesma bandeira, que a diferença do preço do combustível chega a 60 centavos da gasolina. Fala do combustível, fala da gasolina, que é o que eu uso sempre. Chega a 60 centavos, a menos de 500 metros de diferença, algo de errado não está certo, diriam aí os filósofos da internet. Né? Mas, enfim, tem essa questão também da concorrência, a localização do posto de combustível, mas vamos acompanhar e vamos cobrar para que o consumidor não seja lesado, não tenha aí uma diferença de preço muito grande e que essa redução do imposto não seja meramente uma ação do governo sem efetividade na ponta, que é o que mais interessa, inclusive para o próprio governo, desculpa. O governo, quando faz uma medida dessa, ele quer o resultado na ponta, então ele tem que chegar até a ponta. É eleição, né, amigo? Também. E depois da eleição? Aí que veremos. Volta tudo ao normal, 32%, e o rombo vai ser grande. Eu acredito, Nogueira, que é um absurdo essa carga tributária do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos vários problemas em relação a isso. Acho que a origem desse problema está lá na Constituição, quando o Rio de Janeiro, como Estado produtor, ele não recebe ICMS em relação ao petróleo. O petróleo vai ser taxado no refino. E existe essa compensação dos royalties, que existe uma ameaça também que os outros estados querem partilha para todos. Mas, fora isso, a carga tributária fluminense ela é absurda. Ela é absurda. É desleal a concorrência com o Espírito Santo, por exemplo, nós que estamos aqui na divisa. Como que você concorre Rio de Janeiro com essa carga tributária altíssima com o Sul Capixaba? Obviamente que a empresa vai ter maior interesse em investir no Sul Capixaba, a proximidade, não tem muita diferença. E a carga tributária é muito mais baixa. Exemplo clássico no dia a dia, IPVA. Né? IPVA, quantos campistas tem carro emplacado em Guarapari? Né? Acho que se a gente andar aqui nesse pedaço aqui onde tem estacionamento aqui no centro, você acha mais carro com placa de Guarapari do que carro do que em Guarapari ou do que os de Campos. Né? A gente vê muito isso. Alguns até burlando a lei. Né? Eu lembro, até só para contar um exemplo, quando tinha barreira fiscal tinha barreira ali sanitária em São João da Barra, um agente me parou, eu estava sem comprovante de residência porque meu carro é emplacado em São João da Barra. É uma opção minha de contribuir com a minha cidade, sempre foi. Quando eu comprei meu primeiro carrinho velho, emplaquei em São João da Barra, sempre foi uma opção. E meu endereço é em São João da Barra. Aí eu falei, cara, meu amigo, o meu carro é emplacado em São João, não tem por que você me parar aqui. E eu tinha acabado de entrevistar o Campinho, recentemente, na semana. Aí ele, meu carro é em Guarapari, não quer dizer que eu moro lá. Eu falei, olha, se você está burlando a lei, é um problema seu. Agora você não quer me acusar de estar fazendo a mesma coisa, né?
Aí eu tive que ligar pro Campini para liberar, que ele ficou meio chateado com a minha resposta. Mas também você quer o quê, né? Aí ele ficou chateado com a minha resposta, eu tive que ligar. Eu liguei até pra prefeita à época, não consegui falar com a prefeita, e liguei pro secretário, aí rapidamente resolveu a situação. Mas enfim, muita gente usa, fora esse adendo, muita gente usa o Estado do Espírito Santo para emplacar, porque o IPVA é muito mais barato. E a carga tributária é muito menor. E no combustível também. Eu tive no sul do país recentemente, tive a oportunidade de viajar ao sul do país, e a gasolina lá já era 6,46, 6,40. Eu até brinquei aqui com você que, quando eu falei com o Aldir a primeira vez, ele falou, o que você está achando aí? Eu falei, a primeira coisa que eu queria levar era gasolina, né? Porque o preço tá bem diferente do que eu tenho pago aí em Campos, em São João da Barra. Então, assim, a nossa carga tributária era muito maior, e acho que o governo federal usa uma medida acertada de limitar. Agora, o governo federal que vai arcar aí de alguma forma com o que falta para os estados, ou com a perda dos estados, vai ter dinheiro sempre para fazer isso? O quanto isso vai acarretar em outras políticas econômicas? Amanhã, inclusive, nós vamos conversar com o professor Alcimar Chagas, que é economista, ele pode até detalhar um pouquinho melhor para a gente em relação a isso, Nogueira. Uma coisa é certa, imposto alto não quer dizer boa arrecadação, isso já está mais do que comprovado, né? Quanto menor o imposto, mais se arrecada, também é uma incógnita, mas com certeza o exemplo citado por você, não tenha dúvida, o carro no Espírito Santo, o IPVA é 1%, carro zero, aqui 4%, você compra um carro de 100 mil no Espírito Santo, paga 1.000 de IPVA, aqui você paga 4.000, não é? Ô Arnaldo, mas vamos a Alberto Torres, ali naquele antigo fórum Nilo Peçanha, hoje palco de muita disputa, de muita bravata também, enfim, e até mesmo de pessoas armadas e tudo mais. Câmara Municipal de Campos, se você quiser passar antes do São João da Barra, pode, mas aí você fica à vontade, porque tem também a LDO, que parece que já foi aprovada lá ontem. Não, vai ser aprovada. Deve ser na próxima semana, entram as emendas hoje. Então vamos por Campos, depois você me conta São João da Barra. A prefeita lá pediu 50% de verba de remanejamento, deve levar 5. Pode colocar um vai aí. Vai levar 5. E aqui em Campos nós temos 30% de verba de remanejamento já aprovado. Não sei se o prefeito pediu valor. 40. Pediu 40, né? Isso, obrigado. Pediu 40 e deve levar 5, ou também já posso colocar um vai aqui? Pode botar um vai também. E aqui em Campos deve ser nessa semana. As emendas já foram protocoladas nessa questão da LDO. Vai ter sim uma redução de remanejamento. E cabe destacar aqui, Nogueira, que a LDO é uma prévia, né? O orçamento ele vai ser discutido lá no fim do ano com a lei orçamentária anual. Mas o limite, porque quando a gente fala aqui em 5%, é em até 5%. Esse é o limite. Esse limite ele não pode ser alterado da LDO para a LOA para cima. Ele só pode ser para baixo. Ou seja, pode ser que lá na LOA a situação se agrave e esse 5 vire zero, tanto em Campos quanto em São João da Barra. É uma possibilidade. Pode ir para 1, pode ir para 2, enfim. Ele não pode ir para 6, não pode ir para 50, não pode subir. E isso acaba, de certa forma, mostrando que a relação está desgastada entre a Câmara e o Executivo. Se a gente pegar municípios daqui da própria região, vizinhos, eu vou fazer esse levantamento, São Francisco, por exemplo, deve ter dado 50%, que é uma Câmara amplamente governista, acho que 11 dos 13 vereadores. Em São João da Barra está 5-4 para a oposição. Embora os vereadores de oposição não se coloquem como de oposição, mas nitidamente está rachado com o governo. Aqui, 13-12 para a oposição aqui em Campos. Então, as câmaras que são de maioria de oposição vão arrochar um pouco mais o orçamento, não dando certa liberdade ao governo de remanejar verba. Até porque, eu estou tentando até marcar com o Rodrigo Rezende aqui, é meio que estranho. Isso não é só em governo municipal, não. Governo estadual também, federal. Você cria a peça orçamentária, você determina onde vai ser gasto aquele recurso e no final não é. Ontem você usava o exemplo da agricultura. Quantas vezes a agricultura tem um orçamento pequeno aqui em Campos, isso não só nesse governo, no governo Vladimir, no governo Rafael também, em outros governos também, destinava-se um recurso na peça orçamentária pequeno para a agricultura e
nos primeiros meses, eu já vi suplementação na primeira semana de ano. Como que você faz uma peça orçamentária, um estudo de impacto financeiro, um estudo de arrecadação, e na primeira semana você faz suplementação? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu conversava aqui no Folha no Ar, Nogueira, nós dois conversávamos uma vez com o secretário de Obras de São João da Barra, o ex-secretário de Obras, e ele falava que o recurso que a Secretaria de Obras tinha na peça orçamentária não pagava luz. Não dava para pagar luz, tinha que ter suplementação para pagar luz. Não faz sentido você fazer uma peça orçamentária dessa, né, Nogueira? Você sabe o que a Luísio perguntou? Parece que eu estou vendo aquilo aí. Você sabe que a gente vai andando com águia e acaba aprendendo a voar, né? E a gente não presta atenção. Você sabe que a Luísio perguntou ao Marquinhos Bacelar, ele estava aqui, você estava também, claro, você participou da entrevista, é que você sentou ali no dia, ou sentou aí, a Luísio sentou, exato, perfeito. Pela ordem eu queria lembrar certinho, mas bom, o que importa é o conteúdo aqui da fala. A Luísio perguntou e sobre ou foi você que perguntou, agora você me gerou dúvida, sobre se a oposição queria inviabilizar o governo Vladimir. Lembra a resposta do Marquinhos? Ele falou, cara, precisa fazer um orçamento, uma peça orçamentária perfeita, para que não fique se mexendo nessa verba para lá e para cá. Perfeita é impossível, né? Perfeita é impossível porque você tem aí variáveis, como a própria arrecadação de royalties, que esse ano vai dar um superávit certamente, né? Certamente teremos superávit em royalties aqui em toda a região. Então não dá para fazer perfeita, mas pelo menos é real, né? Factível. Não pode, Nogueira, como eu exemplifiquei aqui e já vi, é ter suplementação na primeira semana de governo. Isso não existe. Na primeira semana de governo, na primeira semana de governo até pode ser, porque a peça orçamentária é feita pela gestão anterior que passa para o novo governo. Agora, não pode ser nos primeiros anos do segundo ano de um governo, digamos assim. É impossível você pensar isso. Então, eu não sou contra esse limite baixo de remanejamento. Acho 5% pouco. Acho que 10%, 20% seria razoável, no meu ponto de vista. Não sou especialista, mas acho razoável 20%. Mas 5% eu acho realmente que é uma forma de você amarrar muito o governo ficar refém da Câmara. E se a Câmara for uma Câmara de oposição, como é o caso de Campos e São João da Barra agora, você pode demorar para votar um projeto que chega em regime de urgência, né? Você pode engavetar ali se o presidente for de oposição, enfim, são possibilidades. Estou dizendo que é o que vai acontecer, mas são possibilidades, isso pode acontecer. Então o governo fica um pouquinho preso nessa questão, fica-se um pouco amarrado. Mas também o Legislativo faz seu papel de fiscalizar o recurso. Acho que ele fiscaliza muito mais de perto, com um remanejamento menor, do que, por exemplo, a época do governo Rosinha, que tinha 50%. Então, mas eu queria que você usasse aí essa boa memória na época do governo Rafael Diniz. Você teve também essa mesma peleja, teve esse mesmo problema. Quem interveio foi Vladimir na base de vereadores de oposição a Rafael. E parece que de lá conseguiu 20%, era também algo em torno de 5%. Me lembro do Fred Machado também, naquela coisa. E aí eu te pergunto, quem vai intervir aí para ajudar o Vladimir ou não vai ter intervenção? Eu acho que a tentativa tem. Você acha que o governador pode... O problema aí, Nogueira, é que a emenda já foi apresentada. E como eu falei, uma vez aprovada essa emenda modificativa, ela não pode mais subir. Ela só pode descer. Né? O texto é 40, foi para 5. Se tiver alguma coisa, tem que ser hoje ou amanhã. Tem que ser reprovar essa emenda, deixar lá nos 40 para na LOA discutir o valor para baixo. É uma possibilidade. Entrar num acordão e rejeitar a emenda. Mas esse acordo precisava ser afiançado, como você disse, por alguém. Na época de Rafael, foi o último ano do governo Rafael Diniz, o G8, liderado pelo vereador Igor Pereira, criou um movimento para botar em 10% de remanejamento. Esse orçamento ele entrou o ano de 2020 sem ser aprovado. A discussão foi até janeiro, por causa até mesmo de todo esse problema. E o ano começou sem ter o orçamento aprovado. E aí houve-se a intervenção do então deputado
Vladimir Garotinho, junto a Fred Machado, porque nós tínhamos o G8 e tínhamos 5 da oposição. 13. Do outro lado, a base com 12. Ou seja, se juntasse G8 e oposição, a vitória era da oposição. Né? O G8 sempre forma-se grupos independentes que, na verdade, são de oposição. Né? Mas, enfim, havia ali uma aproximação do G8 com a oposição, que houve essa intervenção do Vladimir, que aí, sim, com os 5 da oposição junto com os 12 da base, consolidou ali em 20%. Nem 30% que o governo queria, nem 10% que a oposição queria impor. Ficou em 20%, um meio termo, e acho um valor razoável. Acho, sinceramente, um percentual razoável para se trabalhar o orçamento. E aí, como você disse, foi Vladimir que entrou, e agora quem vai ser essa pessoa? A gente não sabe. Na época do governo Rafael, a articulação Câmara-Governo foi feita por um tempo pelo jornalista, grande amigo Alexandre Bastos, e foi criticado por um tempo também, sobretudo pelos vereadores. No governo Vladimir, já deram esse crédito aos Thiagos, tanto Ferrugem quanto o Virgílio, mas Ferrugem logo no começo se afastou dessa função, parece que passou ali para o Fábio Ribeiro, Juninho e Virgílio, fica entre os dois esse poder de articulação. Mas é difícil, por exemplo, ser o presidente da Câmara o responsável por essa articulação. Porque ele acaba, muitas vezes, ele poderia ser o filtro de alguma coisa e ele está sendo a ponte. Vou dar um exemplo. Se essa articulação fosse feita por você, Cláudio Nogueira, você fosse a pessoa que fizesse a articulação, e o que foi combinado ali não aconteceu, o presidente da Câmara podia fazer uma outra intervenção. Não, calma, eu vou resolver isso, eu vou levar você ao prefeito, entendeu? Ele poderia ser essa ponte já no momento de desgaste. Agora, se é o presidente da Câmara o primeiro a fazer a ponte e o prefeito, de alguma forma, não cumpre com o combinado, já teve desgaste todo. Vai recorrer a quem mais? Já foi o prefeito e já foi o presidente. Já está no fim da linha. Justamente. Então, assim, se isso ocorreu, pode ter sido, no meu ponto de vista, um erro de estratégia também. Agora, é difícil reverter. O ponto final de sábado trouxe aí uma possibilidade de um acordão por cima, envolvendo, inclusive, o presidente da República. Né? Eu não sou muito fã dessas conjunturas, não, mas política até boi pode voar, diria Feijó, né? Então, assim, vamos ver se realmente tem algum tipo de acordo e a LDO vai ser um indicativo. Mas muito mais preocupante, no meu ponto de vista, que a LDO é a falta de um consenso em relação ao vale alimentação do servidor. Hoje tem muita gente esperando você comentar sobre isso. Hoje tem aí a questão de uma manifestação dos servidores, hoje e amanhã. Os servidores estão em 48 horas de paralisação. Realmente não tem tido adesão para interferir nos serviços públicos, é verdade. Não tem essa adesão, mas o movimento é legítimo, o sindicato ele tem o direito de reivindicar, e esse movimento vai acontecer. Informações ainda preliminares dão conta que não houve acordo e de que não vai ser pautado. Se não houve acordo, não vai ser pautado, não tem vale alimentação tão cedo. Depois o prefeitura vai dar retroativo? Não sei, vamos atrás dessa informação. Mas precisa chegar a um consenso para ter maioria e aprovar. A oposição quer esse valor linear de R$400, o governo quer escalonar entre 200 e 400, chegando aí a um teto de servidores que recebem, depois desse teto os servidores não têm direito. Então, são questões que causam impacto financeiro e precisa de todo cuidado ao ser trabalhado. Mas hoje, a informação que se tem agora, e aí eu sempre falo, né, Nogueira, nos meus textos da Câmara, eu uso muito a palavra tendência, porque as coisas mudam, e rapidamente. Agora, são 9h07, agora a tendência é de que não entre em pauta e nem tenha um acordo para aprovar. Até às 10 horas, que é o início da sessão, muita coisa pode acontecer. Arriscar um placar num jogo de futebol é só um arriscar. Então, a tendência é o mais forte ganhar. A tendência é a maioria ganhar. Fazendo um paralelo aqui. Mas o problema aí... Mas nem sempre... Se bem que... Para a maioria ganhar, tem que ter jogo. Exatamente. Se não entrar em pauta, não tem votação e aí não adianta ter maioria. Se o camarada não levar a bola, não adianta. É verdade. Não tem jogo, não tem, no caso aí, jogo, até tem que ter cuidado com essas palavras, porque senão fica pensando que a gente está aqui
tentando distorcer a coisa, mas não, não tem jogo de futebol no caso, né? E no caso do comparativo que a gente fez, não tem sessão, né? Se não tem sessão, não pode ter votação. É lamentável, como sempre a gente fala, quem perde é a população, no caso os servidores, mas é a população de modo geral, Arnaldo, porque esse vale alimentação, ele é dinheiro no comércio de Campos, é dinheiro no comércio, é dinheiro na rua, né? Então, infelizmente, que os vereadores pensem aí, reflitam, né? E que também, aí para contar com o nosso apoio, pelo menos assim, da minha forma de pensar, e acredito que da sua também, que as manifestações, todas elas, mas específica de hoje, seja pacífica, ordeira e com um propósito, objetivo único de conquistar avanço aí para a categoria. Fora isso, essa história de fechar a rua, fechar a pista, ir para casa, frente da casa da pessoa, aí não conta com o meu apoio. Não que o meu apoio signifique nada, mas assim, não conte com a aprovação também da gente. Meu caro Arnaldo, acho que é isso, 9h10, amanhã estaremos de volta então, professor Alcimar Chagas conosco aqui, falando sobre economia e presencial, né? Pela primeira vez comigo aqui nos estúdios. Antes, não sei com o Marco Antônio, se ele chegou a estar aqui, o Marco Antônio Rodrigues, mas amanhã o professor Alcimar nos dará a honra da presença aqui, falando aí sobre a economia e o que pode acontecer também vai ser um tema, sem dúvida nenhuma, que você vai abordar, a gente vai abordar, com o Brasil com tanta gastança aí por conta da eleição. Pois é, Nogueira. Então, só confirmando, estou falando qual dia que está na cobertura da sessão de hoje, a pauta já foi liberada, sem o Vale Alimentação mesmo. Então, lamentável. Vamos ter aí, com certeza, manifestação dos servidores cobrando esse vale, e acho muito difícil que entre na pauta de quarta-feira, se a pauta de quarta realmente for a LDO como está previsto. Que a LDO especificamente, não obrigatoriamente, mas como é uma discussão ampla, provavelmente vai ser discutida à parte, sozinho. Assim como o Vale Alimentação também poderia ser discutido de uma sessão específica, porque vai gerar muito embate, muita discussão. Então, nós temos aí essa notícia confirmada, não tem Vale Alimentação na pauta de hoje, assim como também não está ainda na pauta de hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina o recesso do Legislativo. Se votar LDO quarta-feira, acabou. É recesso, e aí só uma sessão extraordinária que poderia votar essa questão do Vale Alimentação do servidor, Nogueira. Mas, no mais, um bom dia a você, Beto, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Arnaldo, muito obrigado. A você de casa também, a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo rádio. Muito bom dia, continue ligado aqui na Folha FM e a gente volta amanhã às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. O oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. E agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. 9h12 em Campos, Folha no Ar de volta amanhã. Fique ligado, continue aqui na Folha FM.